Eu não gosto, não gosto. Vou passar a chamar, sabes como? Eu não sei, mas também não gosto. Está bem, mas Estás bem instalado. tens de gostar. Não tenho assim que mesmo que ele seja lá, está lá a trabalhar. Senhora Anísio. Senhora Anísio. Senhora Anísio, está casado. Ele não vale. Eu pensei que estás a ver. Não. Mesmo que estivesse a fazer um trabalho mais intelectual, como está não pode ir como isto vale muito mais esta capacidade de tal plano. Vocês não estavam com problemas. Sítios certos. Eu gostei foi dos sítios certos. Já tirei o som. Temos que tirar o som pela mão. Não tem que atender chamadas. Mas que não? Em voz alta. Pode ser assim um sinal. Dizer o que se passa. Tipo avião? Tipo avião. Vou pôr tipo avião. Boa tarde a todos. Queria agradecer a vossa presença, agradecer à Travessa, que é uma grande novidade este ano em Lisboa. Parece muito importante, principalmente pela qualidade do critério de seleção dos livros desta livraria. Eu estou aqui, este encontro é muito engraçado, porque eu devo completamente à Tinta da China. Eu não conhecia o Daniel nem a Dulce. São meus autores há muitos anos. O Daniel, a primeira vez que entrei em contacto com o trabalho do Daniel, sem ser a fotografia, assim, foi através da Marta Ogon, irmã da Inês, que fundou comigo a Tinta da China, que me enviou o texto do Sob Céus Estranhos. Eu não tinha visto o filme e li só o texto corrido. Gostei imenso, depois pedi para ver o filme e decidimos fazer o livro, que aliás depois ganhou o prémio do Foto Espanha, não foi? Em 2007. Portanto, desde 2007 que a Tinta da China trabalha com o Daniel, fizemos o nosso primeiro livro de fotografia, foi o Sob Céus Estranhos. Desde aí já fizemos alguns projetos importantes, o Terezinho, hoje é sempre ontem. E também há aqui uma coincidência, a Granta em Portugal em 2013 começou a ser editada por nós, e o Daniel fez a capa e a Dulce o primeiro texto. Olha a coincidência. Portanto, hoje estava a pensar nisso, que estavam os dois num projeto que tem sido muito importante para nós enquanto editora. Este livro, eu acho que não parte de um desafio, mas eu há anos que digo ao Daniel que acho que ele deve escrever. Acho que há anos que já o desafiei para escrever para a nossa coleção de viagens, porque acho que, para além de toda a sua obra ser bastante literária, visual, acho que o Daniel escreve de uma forma muito especial, mas eu não vou falar sobre isso porque eu não sou crítica literária, mas foi de facto foi de facto com imensa emoção e comoção até que li este Não Pai numa tarde, porque não estava nada à espera de receber este livro, e portanto imediatamente disse ao Daniel: vamos fazer já. Para mim, enquanto editora e amiga, tanto do Daniel como da Dulce, porque entretanto essa também é uma grande coincidência, que para além de trabalharmos juntos há muitos anos somos amigos, e isso faz toda a diferença. E ser a Dulce a apresentar este livro do Daniel, que é o primeiro... O Daniel diz que é o primeiro livro de texto. Eu acho que não, porque eu acho que o Sob Céus Estranhos é também muito um livro de texto.
mas de qualquer das maneiras ter a Dulce, que eu considero a melhor escritora portuguesa da atualidade, a apresentá-lo, acho que é uma grande sorte que tu tens. Não é sorte, é cunha. Depois tudo o que tu disseste é óbvio que é cunha. Foi uma boa cunha, por causa da editora e tal. A editora é que mas queria agradecer muito a vossa presença e passar a palavra à Dulce, que dirá alguma coisa sobre este não pai. Exatamente, espera-se. Bom, é verdade, nós conhecemos através das palavras, todos. Eu fui parar à Tinta da China e depois, no primeiro romance, que é o Retorno, o primeiro romance com a Tinta da China, não é o meu primeiro romance, e depois a Bárbara disse-me, o Daniel escreveu-me a dizer que gostou muito do teu livro. Depois o Daniel fez questão de me enviar um e-mail. E se eu refiro isto, é porque isto é raro, é muito raro que um desconhecido envia outra pessoa, nomeadamente quando esse desconhecido também tem o próprio trabalho artístico, ainda se torna mais um e-mail só a dizer, gostei, olha, foi bom, continua. E tomámos uns cafés, somos vizinhos, mais ou menos, e fomos debatendo sempre assuntos, nem sempre em acordo, ou quase sempre em desacordo, faz parte, e fomos criando esta família, que é uma família literária, uma família artística, e tanto é que eu hoje recomendei, eu sou comentadora num programa agora, e recomendei quer o livro do Daniel, quer o da Joana Pontes, que também é da Tinta da China, e disse, eu sou autora da Tinta da China, mas isto não me impede, nem me deve impedir, de recomendar os livros que eu gosto da Tinta da China, porque é uma injustiça, quer dizer, porque eu sou da Tinta da China, agora livros que eu gosto e que acho muito válidos, vou-me calar para dar uma ideia de decência. Isto é tudo de facto decente, mas também pode ter aqui critérios de amizade, uma coisa não exclua a outra, e um país pequenino que nós temos, às vezes estas coisas todas se confundem, mas pronto. Passando esta parte toda dos amigos e da editora, é com muito prazer que eu estou aqui. Já há bocadinho fiz a piada ao Daniel. Isto é um livro muito grande, mas eu li todo até ao fim. Este livro eu gostei muito porque inquietou-me várias vezes. E acho que é esse, digamos, o objetivo, para mim, pelo menos, de um livro ou de um bom livro. Primeiro começa logo pelo título, Não Pai, que há bocadinho estava a Daniela a brincar com o nome Bárbara. De facto, o Não Pai é o nome, ou seja, aqui nem tanto, logo na primeira, não sei se isto terá sido propositado, certamente, porque aqui não tem hífen e aqui tem hífen, o que muda muito uma coisa e outra. Aqui muda muito e torna isto muito ambíguo, porque se ficasse sempre sem hífen, à partida isto era pondo o hífen passa a ser um nome. E é como se nós temos pai, não é? E todos nós sabemos o que isso quer dizer, mas depois não temos um nome para aqueles que, sendo pai, se recusam por qualquer motivo a sê-lo. E tal como não há nome, por exemplo, para uma mãe que perde um filho. Também não há, não é? Há nome para o filho que perde o pai, mas não ao contrário. É como se a linguagem determinasse alguns limites. Dissesse, isto não pode acontecer. Uma mãe não pode perder um filho e um pai não pode não ser pai. Portanto, não vamos nomear. E enquanto não nomear, isto não existe. Só que a realidade, apesar da linguagem plasmar a realidade vai sempre um passo à frente. E isto acontece. Há, de facto, pais que não são pais, por motivos vários. E eu partia neste livro do Daniel, partia da premissa que isto é verdade, não sei se verdade real, mas é verdade enquanto texto. Isso é o que me interessa. E, portanto, ele aqui não pôs o hífen, aqui pôs, eu fiquei muito confundida. De qualquer maneira, aqui também poderia ter uma vírgula. E se tivesse uma vírgula, estabelecia um diálogo. Não, pá. Ou seja, era uma conversa, o que também não aconteceu. Então, o que aqui acontece para mim neste título é uma falha. Eu estou-lhe a olhar para a Inês, que é a revisora, e a Inês... É porque nós já falámos sobre conversa. isso. Já tivemos esta conversa, sim. Estou a achar graça porque a conversa existiu. Pois, eu sou mosca, de vez em quando eu tenho microfones lá, não.
Não, isto aqui assim é um erro, ou seja, à partida parece faltar aqui uma palavra, ou duas ou três, porque é diferente sem pai, não é? E portanto, à partida há aqui um erro, parece que há aqui uma... Não é pai, qualquer coisa que falta um verbo, falta aqui qualquer coisa que ligue. E acho que para mim esse é o que me agrada mais. Porque de alguma maneira é desta falha, deste erro que este livro trata. Ou seja, o que este livro trata é de como um indivíduo lida com uma situação que não deveria ter acontecido. Podemos chamar trauma, se quisermos ir para uma linguagem mais psicológica, mas eu não gosto muito também dessas interpretações. O que eu digo é como é que um indivíduo lida com aquilo que, nesta condição que nos deve pertencer, condição humana, nos magoa mais, que é a rejeição. Porque nós somos animais de pertença. E o que um nome faz, ou o que uma família faz, é dizer nós pertencemos aqui, nós somos estes. E portanto, passamos, logo que nascemos, dão-nos um nome próprio, às vezes não muito feliz, como por exemplo a minha mãe no meu caso, mas pronto, e depois dão-nos um nome de família. Dão-nos um nome de família. E esse nome de família cria imediatamente um nós e um eles. Opõe-nos ao outro, não é? E com esse nome carrega uma história, não é? Esse nome traz uma história. Que nós, pelo simples facto de nascer, ficamos colados a ela. Então, o que acontece é que esse nome, evidentemente, é uma questão formal, mas depois é uma questão material, que é uma espécie de exercício desse nome. E o exercício desse nome é feito pelos nossos pais, ou por irmãos mais velhos, ou por avós, ou seja, pelos que nos precederam aqui ainda estão. Quando falta um elemento essencial nessa definição do nome, como é que nós reagimos? Não é? Pior ainda, quando falta essa pessoa essencial numa tenra idade. Ou seja, quando nós ainda não temos capacidade de formular juízos e já estamos a ser expostos a isso. Então, há aqui um problema grave, que é nós sentimos primeiro e só depois, através de um exercício de memória, é que nós analisamos, é que nós mudamos o passado. Porque nós, quando não temos essa figura de referência, como acontece no livro, não pai, quando é em uma idade muito nova, nós vamos vivendo o facto dessa rejeição, dessa falta, desse tal erro, desse tal vazio que nós vamos preenchendo, mas não temos instrumentos para racionalizar isso. Portanto, nós vamos só sentindo. Sentindo. E quando chegamos à idade de poder racionalizar, já é tarde demais, porque nós já não podemos ir para trás. E então o que é que entra aqui? A tal memória. Que eu e o Daniel temos isto em comum. Adoramos o tema da memória, também não acho que não há mais tema nenhum. É a memória, o amor e a morte. Isto é tudo memória na mesma, não é? E a vida. Mas isso. Então aí é a memória. E agora vou voltar. Alguém se calhar já me ouviram esta coisa da memória, mas eu há uns tempos dei conta de um documentário que passou na RTP, mas como eu sou muito caótica, não decorei o título, mas pronto, conto com a vossa ajuda para irem procurar, que é o seguinte, é uma experiência que fizeram com, isto é sério, porque até tem muito a ver com este livro do Daniel, é uma experiência que fizeram por causa dos atentados terroristas, das pessoas que ficaram traumatizadas na sequência dos atentados. Então as pessoas ficaram com stress pós-traumático, é assim que se diz em termos técnicos. E tinham muitos pesadelos, não é? Porque as memórias de um trauma, como pode ser afetivo, pode ser simplesmente afetivo, têm esta característica de se tornarem o que se chamam tecnicamente memórias inacabadas. Ou seja, enquanto num processo normal de vida nós vivemos um acontecimento e terminamos, quando não corre como deveria ter corrido, quando há uma agressão, seja de que natureza for, o nosso cérebro não fecha aquela memória. Por isso é que nós nos filmes, especialmente naqueles assim muito maus, vemos sempre quando há uma situação traumática aparecer aqueles flashes da situação, não é? Porque as memórias de facto não são acabadas e começam a assombrar-nos. Portanto, não é uma coisa tranquila. Então, eles tinham feito experiências com ratos e chegaram à conclusão que injetando uma proteína no cérebro dos ratos,
eles perdiam, portanto, eles aprendiam o caminho punham os ratos num reservatório com água. Os ratos andavam aflitos até encontrar um sítio mais alto onde se sentiam protegidos. E depois, na vez seguinte, que atiravam os ratos à água, eles iam lá todos contentes e punham-se logo protegidos ali. Então eles descobriram que, injetando os ratos com a tal proteína, os ratos ficavam desmemoriados. Deixavam de saber o caminho para se sentirem seguros. Começaram a pensar, mas não perdiam capacidades. Portanto, eles continuavam dentro da capacidade. Tem um rato, também não sei como é que eles sabem isso, mas eles diziam que o rato não perdia a capacidade. O que é que eles decidiram fazer? Transpor isto para os humanos, nessa mesma proteína, que estará lá nesse documentário, que tem um nome muito grande, mas isto não é para mim muito interessante. Essa mesma, eles decidiram que tornar essa proteína em comprimidos e dar às vítimas de stress pós-traumático, nomeadamente os atentados terroristas. O que é que aquilo fazia? Como é que era o processo? Eles iam ao médico, escreviam, isto é que é interessante, eles escreviam tudo o que lhes tinha acontecido, tomavam o comprimido e em 5 sessões em que faziam isto repetidamente, escrever, tomar o comprimido, eles não se esqueciam do que lhes aconteceu, mas deixavam de ter emoção em relação ao que lhes tinha acontecido. Como se a memória, houvesse 2 memórias, uma mecânica, onde é tudo registado, e a outra que liga isso à emoção. Eu lembrei-me disto, eu já falei algumas vezes deste programa, porque acho que quem se interessa por estes assuntos da memória, perceber quão complexa a nossa memória pode ser, e com experiências, não é? Fazer isto, porque depois esse tratamento teve cerca de 70% de cura, ou seja, de sucesso, exato. É muito, é considerável. E agora as pessoas querem comercializar, para depois, evidentemente, começaram a pedir isto para relacionamentos, fins de relacionamentos amorosos, etc. Porque realmente é uma coisa boa, não é? Mas saber que a nossa memória se pode dividir e, através de um processo da escrita, ou seja, eles têm que escrever primeiro. Lembrou-me, quando eu estava a ler este livro, pensei que talvez um indivíduo que tivesse sido sujeito à tal ausência, que não deveria ter sido sujeito, talvez precisasse deste exercício. Não sei. Agora, outra coisa que há bocadinho a Bárbara estava a dizer, que este é o primeiro livro de texto do Daniel. Eu não sei, claro que é texto, evidentemente, mas de alguma maneira, eu não sei se é o primeiro livro, porque concordo com a Bárbara, já havia texto no outro, e neste há uma relação muito grande com a imagem. Na verdade, isto é uma espécie de promiscuidade entre texto e imagem, ainda que tenha muito poucas imagens, na ideia de que o pensamento continua, porque evidentemente é depois da memória. O que é feito é ir à procura do tal nome que carregamos, mas que não temos um acesso material a ele por nos faltar o elo fundamental para o ter. E então, já que eu não tenho esse elo, eu vou procurar o nome. Claro, por exemplo, se fosse um nome como o meu, seria um livro assim imenso. Porque haverá aí deve haver, imagino, Cardosos que nunca mais acabam. Carregando Daniel um nome estrangeiro neste país, e soube agora pelo livro que é estrangeiro em todo o mundo, praticamente, porque quase não existe, e tendo ainda por cima o nome se tornado mais raro por ter sido exterminado, porque quando se matam pessoas também se vai exterminando o nome, não é? E depois, tudo isto me pareceu fazer muito sentido nesta teoria da memória, não é? Da necessidade de escrever e na necessidade da memória ser a questão, a tal imagem que nós carregamos. Porque, na verdade, isto é um retrocesso a dizer, eu vi aqui, eu depois tornei a ver ali, tenho outra imagem da acolá, eu sei as imagens exatamente, não vos estou a dizer para vocês lerem o livro, para também terem alguma descoberta, não é? E depois, o que é que sobra disto tudo? Sobra um registro. Não é? Depois de todos os contactos físicos insuficientes, sobra o registro
desse pai em falta. E mesmo esse registro desse pai em falta, como vocês irão ler, não é aquilo que devia ser. Ora porque foi cortado, ora porque ainda o filho não estava lá. E portanto, é isso, este trabalho de ir atrás na memória, de preencher, não é? E, por exemplo, nestes tempos, incomoda-me no sentido de inquieta-me muito perceber como é que estas gerações que têm tudo registado vão ter este trabalho de memória, que este trabalho de memória é um trabalho de preenchimento, de integração de lacunas. Eu sei o ponto A e sei o ponto D. Depois preencho isto com a imaginação. Foi isto que nós sempre fizemos até agora. Só que agora não é assim, porque agora todos os miúdos, eu tenho 2 sobrinhos netos, eles têm os dias registados numa profusão de imagens, vídeos, gravações, etc., que eles não vão ter possibilidade de imaginar. Porque têm lá tudo. Por outro lado, é também o tempo que a imagem, por causa dos telemóveis e disso tudo, passou a ser tão abundante quanto a palavra. Não é? E de alguma maneira, isto muda-nos a construção do pensamento. Porque a palavra sempre foi o nosso instrumento de comunicação, não é? No princípio era o verbo, assim, e depois, neste momento, é muito mais fácil, através de imagens, assim, comunicar com imagens, e é possível com a imagem construir discurso. E as palavras passaram a ter outro poder. E este livro, este pequeno, grande livro, também trata disso. Também trata de, e por isso é que é engraçado o Daniel estar a fazer ele próprio este trabalho, é como é que a imagem pode estar, ou seja, há poucas imagens neste livro, eu penso que propositadamente. Exatamente porque, penso, há um excesso, e então volta-se a palavra. E agora já estou a falar muito, façam-se sinais. Continuo, está todo. Estou a gostar, posso continuar mais uma horita? Para terminar, como eu disse logo no início, este livro, depois destas questões formais, trata de uma coisa que nos é muito cara enquanto humanos. Esta ideia de pertença e a ideia de rejeição. A ideia de rejeição, de alguma maneira, é uma mágoa que não há maneira de ultrapassar. Nós existimos, eu quando a primeira entrevista que dei enquanto escritoras, perguntaram-me assim, então porquê que escreve? E eu, muito ingênua, muito inocente nestas coisas, disse, para ser amada. E a jornalista ficou assim, ok, tudo bem. Uma festinha, transcreveu aquilo. E depois os meus colegas, que são cínicos e que já muito rodados nisto, disseram, coitada. E eu agora, passado 20 anos, se me perguntarem, eu torno a dizer isso. E mais, eu acho que eu não escrevo para ser amada, eu existo para ser amada. E acho que nós todos existimos para ser amados, este é o objetivo final. E, portanto, a rejeição, seja quer que for, é inultrapassável. A rejeição de quem nos devia proteger é devastadora. Portanto, cria um tal buraco, a tal falha que aqui está no título, que não se preenche. Há um autor que eu gosto muito, não só o Daniel, há outro autor que eu gosto muito, que é o Coetzee, que eu também falo muito, e ele tem uma das frases mais inteligentes e mais bonitas para mim, porque é fácil ter pensamentos assim sintetizados em poesia, mas no romance não. No romance, os romances são muito longos, são vidas, não é? E tem momentos luminosos e momentos escuros, é muito difícil, mas o Coetzee tem sempre ali umas coisas muito especiais. E num livro absolutamente terrível, que é Elizabeth Costello, não sei se aqui alguém leu, que é a questão dos animais, enfim, que ele tem um alter ego, ele tem uma frase que diz assim, que para mim me enche de esperança, que é, eu vou dizer em inglês porque não é presunção, é só porque home é diferente de casa. O que ele pergunta é, where is home and how do I get there? Isto são duas frases. E eu, no outro dia, por causa da felicidade, dei este exemplo e o meu interlocutor disse, uau, isso é felicidade, andar à procura da casa? Eu disse, é. Porque o que nós desaprendemos é a certeza que temos uma casa. Nós desaprendemos isso. Eu penso que os outros animais ainda têm isso no seu ADN. A certeza que pertence a algum sítio. Nos fomos afastando tanto do lado biológico e fomos
construindo-nos tanto. Enfim, temos reuniões de condomínio, temos coisas tão terríveis na existência. É verdade. Digamos, a máxima abstração. Isso, conduzir e outras coisas assim, que acho que perdemos esta ideia fundamental que pertencemos a alguma. E esta outra fase do How do I get there diz-nos só, tu tens uma casa, tens é que arranjar a maneira de lá chegar. E de alguma maneira, neste livro, quando terminou, e que termina não desta forma tão esperançosa, termina de uma outra maneira, que é fazendo a pergunta, será que só o passado é que não passa? Sim, de facto, só o passado é que não passa, porque tudo que se vai acrescentando é passado, e portanto o passado vai nos engolindo. Mas mais importante do que isso é, para mim, a ideia de um futuro. Ou seja, o passado, de alguma maneira, nós já não, de todas as maneiras, nós já não podemos agir em relação a ele, mesmo que o reformulemos. Mas o futuro é todo nosso neste sentido. Where is home? How do I get there? E, portanto, por muito que haja nas nossas vidas esta falha, e todos nós temos umas diferentes das outras, e aqui eu também ressalvo a generosidade de escrever sobre isto, porque é muito difícil escrever sobre a falha, sobre a perda, sobre o desamor, sobre a rejeição, porque nós todos queremos, nós também somos a imagem que os outros têm de nós, e portanto queremos dizer, não, claro, eu sou amado, a mim não me aconteceu nada. E portanto, expor-se assim, seja texto ficcional ou verdadeiro, não interessa aqui, mas havendo este texto que uma pessoa assina e com tantas referências aos seus dados biográficos, portanto, é de uma enorme coragem e, para mim, de alguma maneira, nesta página que fica por escrever, há lá estas duas linhas do fluxo. Where is home? How do I get there? Muito obrigada. Bom, depois disto não sei o que dizer, como é óbvio. Bem, mas queria agradecer a vocês, claro, a vossa presença, queria agradecer à Bárbara e a toda a Tinta da China, a confiança, principalmente, mais do que outra coisa. E à Dulce, obviamente, porque embora eu tenha a veleidade de ser amigo da Dulce, sermos amigos, não tenho a veleidade que sejamos colegas. Mas agora já somos. Não, é isso, não somos. Agora já não entraste somos. por esse mau caminho. Pronto. Não somos de todo e isto continua a ser um... Pronto, não sei se a isto vão seguir outros livros, veremos. É de facto um livro, não é gêmeo, mas é um livro aparentado pelo Sob Céus Estranhos, porque enquanto Sob Céus Estranhos relata de facto a história da minha família como refugiados judeus que vieram para Portugal do lado da minha mãe, este é o lado, ou não um lado, do meu pai. E também é, ou era, ou é, ou vai ser, talvez um filme. Só que nos meandros deste mundo, o Sob Céus Estranhos era para ser um livro primeiro e foi um filme, porque foi mais fácil conseguir financiamento para um filme na altura, que era para ser um filme de 15 minutos, acabou por ser um filme de 1 hora e depois mais tarde conseguimos fazer o livro. Este que era para ser um filme passou a ser um livro, também pelas vicissitudes do apoio à cultura em Portugal, porque eu concorri ao ICA 3 vezes, no melhor concurso fiquei em 7º e no concurso a seguir fiquei em 64º. Portanto, e como não aguentei uma tal descida, como é que o sistema permite uma descida tão vertiginosa, o que fala como é que o cinema, ou os projetos de cinema são avaliados, não é? Uma coisa é descer de 7 para 20, ou qualquer coisa assim, outra coisa é descer 50 lugares, não faz para mim muito sentido. E pensei que de facto isto daria também, ou principalmente, um livro, sendo que o livro tem uma grande vantagem que é o silêncio. E acho que é importante, não é? Mas isto também para dizer que é, e como a Dulce bem referiu, é um livro fotográfico também no sentido que é uma procura de uma imagem, e acho que não é um spoiler do livro eu dizer que é a procura de uma imagem que não existe, que é uma imagem comigo e com o meu pai. Portanto, uma prova que nós existimos no mesmo espaço e no mesmo tempo, juntos. E essa imagem eu nunca encontrei, não existe. E a única imagem que poderia existir, como a Dulce referiu, foi simplesmente cortada por alguém
presumo a minha avó materna, depois do divórcio dos meus pais, em que provavelmente o meu pai desapareceu, mas eu nem tenho a certeza absoluta que seria o meu pai na fotografia, presumo. Não é? Mas, de facto, o que faz o motor do livro é uma busca de uma imagem, portanto é um livro fotográfico também nisso, não é? Porque, lá está, não pai, não imagem. E a Dulce ter referido esta história do título do Ethan é interessante, porque de facto eu discuti tivemos uma conversa, a Inês e eu, a Inês Hugon, que reveu e deu sugestões do texto, exatamente por causa disso. O que é o não pai com hífen, o que é o não pai com vírgula, o que é o não pai sem nada disso. E sentimos que de facto isto era muito mais forte, porque de facto um pai não deixa de ser pai, não é? Quer dizer, isto é, se me perguntam o nome dos meus pais, eu vou ter que dizer o nome do meu pai, não posso dizer que o meu pai não é pai, porque é pai, mas não cumpriu a função de pai. Cumpriu a função apenas de fazer o filho, a função, enfim, aconteceu ele fazer o filho, mas não cumpriu a função que nós, do progenitor, pronto. Mas quando apanhas uma multa, eles ainda pedem não o nome dos progenitores, mas o nome dos pais. Só deste país também pedirem os nomes dos pais, quando eles já estão, enfim. O que gerou esta escrita, e por isso é que eu não sei se haverá outros livros, na verdade eu acho que demorei muitos anos a escrever este livro, não é? Mas o que gerou a escrita foi, e mais outro spoiler, que não é spoiler, foi de facto a morte do meu pai, com quem eu não tinha contacto e que só soube ao fim de um mês e tal, por um e-mail da viúva. E portanto é mais... E foi isso que gerou em mim um tal... enfim, uma reação que eu senti que tinha que escrever este texto. E, portanto, o texto foi escrito na altura e depois eu fui melhorando ao longo dos tempos e redesenhando o texto, etc., até chegar a ter coragem de enviar à Bárbara, esperando que ela me respondesse como habitualmente, com alguns palavrões, etc., mas tal não aconteceu. Tal não aconteceu, felizmente. E depois é um livro que passa, de facto, por outros meandros, não é? Porque eu depois alarguei esta história da procura do nome, porque o nome Blaufuchs só existia, quando eu fiz as contas uma vez, só existiam 7 pessoas no mundo com este nome, que de alguma forma são relacionadas, mas não são, e que... só 5? Alguns? Não, vocês têm que fazer a vossa também. Tenho que fazer Em França há muitos. Não é o mesmo, mas... Blaufuchs com capa só existe... Quer dizer, nas últimas contas, entretanto, é um facto que morreu meu pai, morreu o meu tio, mas entretanto também tenho um sobrinho que teve agora uma filha, e portanto enquanto ela não casar, que ainda faltam uns anitos, temos mais uma Blaufuchs. Mas pronto, mas é de facto um nome raro que também, obviamente, sempre... E depois... É um nome que tem história. É um nome que tem história e, obviamente, a sua ligação factual, triste, mas que é impossível de esquecer e de apagar, que é a sua ligação ao Holocausto e ao desaparecimento de inúmeros Blaufuchs nos campos de concentração. E que, de facto... é uma coisa que se fala pouco também, porque nós falamos nos 6 milhões de mortos, nós falamos sempre nesta coisa dos números, e isso é uma coisa com que eu sempre me tenho debatido no meu trabalho, que é exatamente que é necessário personalizar a história, não é? O que é que interessa o número 6 milhões? O que interessa é que são pessoas ali no meio e todas elas tinham uma história própria, não eram 6 milhões de pessoas ótimas, não eram 6 milhões de pessoas bondosas, não eram 6 milhões de pessoas incríveis, não eram 6 milhões... Havia de tudo, não é? 6 milhões dá para tudo. Havia criminosos, havia pessoas boas, havia pessoas más e por aí fora. Portanto, é preciso tentar personalizar isso. E agora perdi um bocado onde estava nos Blaufuchs. Não, o que estava a dizer, o que se fala muito pouco, quando nós falamos dos 6 milhões, é em toda esta Europa que também desapareceu quando morreram os 6 milhões de judeus, mais um número estimado, enfim, de ciganos, que não se sabe o número exato, não é de longe tão alto, obviamente, mas é suficientemente atroz de que tenhamos a dívida de falar sobre isso, e todos os outros, não é? Anarquistas, homossexuais, por aí fora. Testemunhas de Jeová,
Mas falamos dos mortos, mas não falamos da cultura que se perdeu, não é? De todo o mundo que se perdeu na Europa devido a esses desaparecimentos. Não é? E foi um bocadinho também isso que eu sempre andei em busca de, não é? Tentar entender o que é que desaparece para além das próprias pessoas, porque nós todos vamos desaparecer, é óbvio, não é? Nós todos desaparecemos, não é? Uns de uma maneira mais brusca do que outros, mas qual é a cultura que também desaparece ao mesmo tempo, simultaneamente? Quais são as histórias que não vão ser contadas, quais são os livros que não vão ser escritos, quais são as memórias que não vão mais existir quando se dá de facto um acontecimento desta envergadura. E de certa forma os Blaufuchs, que vinham de Varsóvia, mas antes disso deveriam vir de Cracóvia e possivelmente de qualquer terrinha na Polónia, não é? E como eu digo, o Blaufuchs quer dizer raposa azul. E na verdade raposa azul é a raposa prateada, que é a raposa mais rara, é a raposa polar, é a raposa de gelo, é a pele de raposa mais... Era, quando não se usava sintéticos, como a Marta, a pele de raposa azul era das mais cobiçadas. Tanto que há um filme nazi, que eu reproduzo aqui, com a Zara Leander, reproduzo o cartaz no livro, em que ela passa o filme à espera de receber um presente, que é o casaco de peles. Mas isto para dizer que os nomes judeus muitas vezes têm a ver com a profissão. As pessoas não tinham nomes e eram dadas as profissões. Portanto, há de ter havido um caçador de peles que ganhou o nome Blaufuchs em alguma altura, e alguns séculos atrás. E o nome vem por aí fora, como a Kaufmann, que é um nome típico judaico, existem inclusive uns em Portugal, quer dizer comerciante, e por aí fora. É muito comum, da mesma forma que se lhes dava os nomes das suas terras, das aldeias e das terras. O Henry Kissinger, por exemplo, que todos vocês já ouviram falar, vem originalmente de Bad Kissingen, na Alemanha. E era parente do meu avô. Um Kissinger casou 2 vezes, de um ramo vinha ao meu avô, e da primeira mulher veio o Kissinger de má memória, ainda vivo. Mas pronto, isto só para dizer que destas ramificações todas. E portanto é obviamente que o nome Blaufuchs sempre me entregou, e sempre foi um peso, porque na verdade não tinha a história para trás, não tenho fotografias de Blaufuchs, não tenho memórias de Blaufuchs, sei pouco sobre os Blaufuchs, é por isso que o livro é fininho. Se eu tivesse memórias, o livro era bem mais grosso e precisávamos de um bocadinho mais de tempo para ler. Mas os livros não se medem aos palmos. E assim tem a vantagem de ser um livro barato, não é? Também é bom. Mas pronto. Mas isto para dizer que de facto é um livro que me saiu, que sai de rajada, de certa forma, e um livro necessário para mim, porque de facto todos os livros, e se calhar a Dulce saberá melhor do que... Se calhar não, de certeza, também tem o seu coisa de psicanálise e autoajuda. Mas isto também para dizer que eu, quando estava a escrever, fiz uma pesquisa, como se fazem a maior parte das pesquisas na internet, porque não me conseguia lembrar de nenhum livro sobre pais ausentes, ou pais ou mães, e de facto não consegui encontrar nenhum. Não é que não haja, é que não consegui encontrar, e haverá, mas normalmente os livros sobre pais ou mães, e há muito mais sobre pais do que sobre mães, infelizmente, são sobre pais admiráveis. O único livro que eu encontrei, que provavelmente a maior parte de vocês conhecem, e que eu cito no meu livro mais crítica, é a famosa Carta ao Pai, do Kafka. Mas o que Kafka acusa ao pai é de uma demasiada presença, enquanto eu acuso o meu pai de demasiada ausência. Mas de facto os livros sobre pais são são raros. E sobre pais ausentes, e também há o caso de crianças abandonadas pelas mães, é raro, mas acontece. Inclusive tenho uma amiga a quem isso aconteceu. Não há literatura sobre isso. Eu achei isso muito estranho, o que me deu mais uma razão para tentar fazer este livro, porque acho que, não sei, eu sinto isso com outros livros que
que me ajudam a mim a perceber outras coisas quando há uma identificação. Não é? Como os filmes que nós gostamos não são os filmes bons e os filmes maus. São os filmes em que nós nos identificamos com uma personagem ou com outra personagem minimamente. Muitas vezes gostamos de um filme mau só por causa disso e porque aquilo nos toca de alguma forma e o filme não é péssimo. Então puseram as músicas com violinos e conseguem atingir todas as pessoas. Mas pronto, mas o facto de não haver nada que eu encontrasse sobre isso fez-me também ganhar um pouco desta, ou da coragem que a Dulce falava, de tentar publicar isto, porque acho que é um livro que pode ajudar, é uma palavra forte, mas que pode acalentar outras pessoas que tenham... Acho que não devo ser o único com problemas com pais aqui. E pronto, acho que é isso. Muito bem. Obrigada. Agora assinas os livros a quem quiser, a não ser que haja alguma pergunta, se alguém quiser ter alguma pergunta. Nós não vamos contar Ou nada. adultos. Quando é que há um filme de retorno? Obrigado.